E nós vamos começar de maneira diferente hoje. Vamos entrevistar com a participação de uma convidada especial, que é a Malu Gaspar. Ela é comentarista no Jornal da CBN, tem um blog do Globo, participa da Globo News e vai ter uma participação especial aqui no jornal, no CBN Brasil. Malu Gaspar, tudo bem? Bom, boa tarde, Sardenberg. Tudo bem? Boa tarde para os nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, antes de começar aqui a nossa conversa, eu queria cumprimentar você pelo golaço que você marcou com essa série de reportagens envolvendo o Banco Master, a participação do ministro Alexandre de Moraes, o contrato contrato da mulher do advogado, do contrato de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Enfim, você tem dado aí uma série de furos e de informações relevantes. Bom, então fica aqui os nossos, Obrigada. Obrigada, efusivos parabéns, foi um jornalismo em estado puro. Muito obrigado. Bom, e aí, Malu Gaspar, tivemos duas movimentações hoje. Primeiro, uma nota do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que se reuniu com o Banco Central e com diversas outras instituições, Banco do Brasil, Caixa, Febraban, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, enfim, várias instituições financeiras, públicas e privadas, para tratar da Lei Magnitsky. E logo em seguida o Banco Central deu uma nota confirmando que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes para tratar da Lei Magnitsky. Você, com as apurações que você fez até agora, você acha que essas notas são suficientes? Olha, Sardenberg, eu continuo sem saber nada sobre o contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Nada foi comentado sobre o contrato, sobre o valor do contrato, sobre o escopo do contrato. E você veja que as palavras escolhidas para essa nota foram muito cuidadosas para não avançar para negamos peremptoriamente, não houve conversa sobre o Master. Da mesma forma, o Banco Central ele confirma reuniões sobre a Magnitsky, mas ele não nega conversa sobre o Master. Né? Uhum. Lembra um pouco a situação do ministro Toffoli, que também viajou num jato com um réu do caso Master e disse que não falou sobre o caso Master, só falou sobre o Palmeiras no dia em que ele decretou sigilo e avocou para si toda a investigação. É o mesmo padrão de resposta. Estive com ele, me reuni, falei exclusivamente sobre Magnitsky. Sendo que notas divulgadas aí por outros veículos ao longo do dia de hoje dão conta de uma situação um tanto esdrúxula. Você que é jornalista há mais tempo que eu, há de convir uma questão em que tem notas dizendo que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, nega em off que tenha sido pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, em off, o presidente do Banco Central nega, não sei se o nosso ouvinte sabe o que é em off, mas... É melhor explicar. Em off é quando a pessoa dá uma informação, mas pede que não se atribua a ela aquela informação. Então, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, procurou os jornalistas para dizer que não foi pressionado, mas pediu que não dissessem que foi ele que falou isso em público. É estranho, porque se você não foi pressionado, você diz em on, oficialmente, vem a público e diz, não fui pressionado. Oficialmente, o que o Banco Central diz o Banco Central confirma, é uma nota de 2 linhas, né? Uma linha e meia. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Permanece a pergunta, falou-se sobre o Master? Não se falou sobre o Master? Foi pressionado? Não foi pressionado? Quer dizer, em off ele nega, mas em on ele não nega? Está esquisito isso, acho que é uma reação até um pouco atabalhoada para quem teve 24 horas para pensar. Eu passei semanas fazendo uma apuração em que, inclusive, uma fonte que conversou com o ministro Alexandre de Moraes me relatou o que foi relatado pelo ministro, que procurou o Galípolo, pediu que o Galípolo fosse ao seu encontro e nessa conversa perguntou sobre o Master. Ninguém está dizendo, as minhas reportagens não dizem que a conversa foi exclusivamente sobre o Master.
A gente está dizendo é que houve uma abordagem no sentido de, olha, inclusive o teor da conversa era um teor favorável ao Master. Favorável, gosto do Vorcaro, está havendo aí uma perseguição, porque esse era um argumento muito repetido, Sardenberg. Você conversa com pessoas do mercado financeiro, eu na época também estive com o Vorcaro e ouvi dele próprio, dizendo que ele estava sendo perseguido e combatido pelos grandes bancos por ser um novo entrante nesse mercado, que ele era agressivo e por isso não queriam deixá-lo participar ali da elite dos grandes bancos. Ele nem tinha cacife para ser da elite dos grandes bancos, mas ele dizia que estava sendo perseguido por esses grandes bancões porque temiam a concorrência. Esse argumento foi repetido pelo ministro Alexandre de Moraes, que queria saber porque qual era, o que aconteceria ali, se não seria possível aprovar, o que estava acontecendo ali com aquela discussão sobre a compra do Master pelo BRB. Foi quando o Galípolo disse para o ministro que não ia dar para aprovar, porque estavam sendo constatadas algumas fraudes que depois vieram à tona. A gente soube dessas fraudes, que inclusive levaram à liquidação do Master e à prisão do Daniel Vorcaro e outros executivos pela fraude. Então, essa é a situação que até agora ninguém negou. Ninguém disse, não houve conversa sobre isso, não falei do Master, esse contrato nada tem a ver comigo. O contrato estava em vigor, né? O contrato foi fechado em janeiro de 2024, mais precisamente no dia 16 de janeiro de 2024, com duração de 3 anos e pagamento de 3 milhões e 600 bruto, 3 milhões líquido por mês para a equipe do escritório da Viviane Bartos de Moraes. Um contrato bastante abrangente, que fala em defender os interesses do Master e dos controladores perante diversos órgãos públicos, inclusive o Banco Central. Mas nós, até hoje, não conseguimos detectar nenhum rastro da atuação da advogada Viviane ou dos membros da sua equipe diante do Banco Central. O próprio Banco Central informou, por lei de acesso à informação, que não recebeu pedido de reunião, petição, pedido para entrar como parte em nenhum processo ou procedimento, nada. O que a gente sabe hoje é esse contato que eu apurei com essas fontes, entre as quais várias delas ouviram esse relato de integrantes do Banco Central, outras e uma outra do próprio Alexandre de Moraes. Essa é a apuração que eu fiz e sustento. As notas não esclareceram ainda o que foi feito, o que aconteceu. Porque levaram, na verdade, 48 horas, né, para, enfim, discutir, alinhar e dar uma resposta que é claramente insuficiente, né? Porque você não disse na sua reportagem que eles trataram ou não trataram da Lei Magnitsky, das sanções da Lei Magnitsky. E é natural até que tenha havido essa discussão entre o ministro Moraes e gente do pessoal do mercado financeiro, do mercado econômico, porque, enfim, o ministro ficou como que proibido de usar cartão de crédito, essas coisas. Bom, na época nós, inclusive, publicamos matérias. Eu publiquei no blog um relato sobre uma reunião justamente com esses integrantes da FEBRABAN, do BTG. Nós falamos sobre isso, contei da reunião, de como eles explicaram do ministro que algumas coisas não poderiam ser feitas, que eles tinham que obedecer. Então, até agora, o que eu não entendo muito bem ainda, Sardenberg, é por que o BC, por que ele precisava se reunir com o BC para falar sobre a Magnitsky? O BC não tinha nenhuma providência que ele poderia tomar para reduzir os efeitos da Magnitsky, por exemplo. A menos que também ele quisesse que o BC entrasse no jogo a favor dele. Isso também não está claro o que foi discutido, mas isso é um outro capítulo. Só acho que também é uma justificativa insuficiente na medida em que ela revela que o ministro também aproveitou a sua posição de poder para acionar todas as autoridades da República em seu favor. Se fosse eu ou você sancionado pela Lei Magnitsky, ninguém nos receberia para discutir isso, né? Também tem um pouco esse lado, que acho que não é o caso agora, mas é interessante até ressaltar, quer dizer, para tentar tirar o foco de uma discussão muito relevante sobre a atuação do ministro, nesse caso do Master, lançaram uma outra questão que também merece ser avaliada de forma detida, né? E parece que as duas notas são combinadas, né? Porque elas falam exatamente isso, que houve reuniões para tratar do caso da Lei
Magnitsky, e não se refere nem ao contrato com a mulher do Alexandre de Moraes, a Bassi de Moraes, e também não falam nada sobre, enfim, sobre o pedido, o master, né? Afinal, o master, falou-se do master, não se falou do master, não está escrito aqui, não falei do master. Isso. Não existe isso, a gente continua sem saber que foi falado, porque inclusive nessa de negar em off, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou com diversos jornalistas que o master foi discutido, né? Uhum. Então, nas conversas com os jornalistas, protegido pelo off, eu estou dizendo isso porque os jornalistas publicaram isso, negou em off, uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Ou você nega ou você não nega. Negar em off não tem utilidade nenhuma. Mas, ao negar em off, ele admitiu que se falou sobre o master. Então está tudo meio mais, eu acho que está mais confuso ainda, entendeu? Eles estão tentando se manifestar, mas parecem um pouco desnorteados. Porque essa história de negar em off quer dizer o seguinte, olha, eu digo o seguinte, eu não discuti o assunto master com o ministro Alexandre de Moraes, mas você não pode dizer que fui eu que disse. Então é nada, né? E por que não pode dizer que foi ele que disse? Exatamente. Qual a razão? Se ele não foi pressionado, se não houve nada a respeito, é bom que se diga, é até tranquilizador para todos, né? Se ele quiser dizer isso, né? Não é uma questão, não é ao contrário de você estar confessando um crime em off, você está dizendo que não houve um problema em off. Está estranho, não está dando para entender negar em off. Exatamente. Várias pessoas, várias autoridades podem dar uma informação em off que serve para você fazer uma investigação, para você apurar e tal, como foi o caso que você fez, né? Você recebeu informações de diversas fontes e apurou tudo direitinho. Você não disse, né? Soube em off que tem um contrato, né? Você mostrou. Não, o contrato está para todos verem. Notou o contrato. É só entrar lá no meu blog que você vai acessar todas as cláusulas, tudo direitinho. Exatamente. Então é diferente e ninguém falou nada sobre isso também, né? O ministro Moraes tem a obrigação de falar sobre isso porque é um caso, claro, de compliance, né? Quer dizer, ele não pode tratar de um assunto que a mulher dele é contratada, a dona Viviane Bassi de Moraes é contratada, a doutora Viviane é contratada para fazer ações junto ao Banco Central e não se encontra nenhuma ação dela junto ao Banco Central, né? Exatamente. Está tudo ainda por esclarecer, eu acho, Sardenberg. Então, estou esperando os esclarecimentos. Tá certo. E a coisa é grave de qualquer modo. Obrigado, Malu. De qualquer forma. Um abraço, obrigada, e um abraço para os nossos ouvintes. E mais uma vez, parabéns aí pela série de matérias. Falou, Malu. Obrigado. Jornalismo. Vamos embora. Obrigado. Até mais.